Começando agora oficialmente o pós-jogo de Vitória 0, Confiança 1, mais um vexame na conta de Fábio Mota, mais um vexame na conta de Maneca e mais um vexame na conta de Carpini. Eu falei no intervalo que era o seguinte, independente do que aconteceu no segundo tempo, a minha sensação é que o trabalho bateu no teto desde o jogo contra o Santos. No jogo contra o Santos eu conversei com o Paulo aqui no off e a gente falou, velho, eu acho que vai bater no teto, não tem mais pra onde ir, Paulo, eu tô com essa mesma sensação, eu acho que bateu no teto. A diretoria do Vitória faz o que está enraizado no clube desde 1899, que é pagar pra ver. O Vitória pagou para ver um reserva para Mateuzinho, o Vitória pagou para ver um tempo sem centroavante, e agora o Vitória paga para ver o trabalho de Thiago Carpini, que tem uma perda de título estadual para o Baiano, e não é perder o campeonato, porque Bavi é normal, mas é a forma, o Vitória pode ganhar, o Bahia pode ganhar, até que ano passado foi a gente, esse ano foram eles, é a forma. Você não deu um chute no gol em 2 Bavi da Fonte Nova. O problema é a forma de no primeiro tempo ter uma bola parada só e acabou e mais nada com a cabeçada de Mateuzinho, extremamente insuficiente. Trabalho de Thiago Carpini eliminado por um Náutico, eliminado por um Confiança, está na zona de rebaixamento, porque o Inter não vai ficar por ali, então a gente está na zona de rebaixamento, a gente fala isso há muito tempo, e o Juventude tem um jogo a menos, mas o jogo a menos é contra o Palmeiras, não interessa. O Vitória ano passado pegou o Palmeiras, o Vitória titular, o Palmeiras alternativo, o Vitória foi lá e ganhou. Ninguém me garante que quando marcar Palmeiras e Juventude, o Palmeiras não vai estar focado na Libertadores. Vai botar o time alternativo, o Juventude vai chegar lá e vai meter 1-0. Então o Vitória está habitualmente na zona de rebaixamento, ainda bem que a gente parou o campeonato fora, mas a gente está dentro. E eu repito, é um museu de grandes novidades. Nenhuma novidade o que aconteceu aqui hoje. Se esse jogo fosse há 3 meses atrás, daria no mesmo, que é um time com dificuldade de jogar, dificuldade de triangular, um time que não consegue, e eu vou além. O problema até aumentou. Não é só um time que não consegue jogar contra times em bloco baixo, não. O Confiança veio jogar. E o Vitória também teve dificuldade. O Confiança não ficou esperando o jogo todo atrás, não. O Confiança saiu pro jogo. Não é só transição, não. O Confiança teve a bola, tentou rodar. E se classifica de forma justa, como o Náutico se classificou de forma justa, como o Cerro Largo se classificou na Sul-Americana de forma justa. Porque o Vitória contra o Cerro Largo tem oportunidade, não faz, acaba tomando. É mais uma grande novidade que, na verdade, não surpreende ninguém. O Vitória está merecidamente eliminado da Copa do Nordeste. E, sinceramente, se o trabalho de Carpini até antes da parada não tinha batido no teto, eu quero entender o que é que vão fazer agora. Porque se demitir agora, pra mim não tem convicção de nada que tá sendo feito. E Paulo falou sobre isso, a gente falou sobre isso nas lives. Rapaz, eu acho que independente do que aconteça, não vão demitir Carpini. Mas eu não duvido que demitam. Mostrando que não existe convicção. Mostrando que é na tentativa e no erro. Se tivesse convicção, Carpini e Paulo já tinha caído há muito tempo. E a gente fala sobre isso daqui há muito tempo. Não tem muita coisa a se falar, mas pouco de novidade, né, Thiago? Eu acho que a gente tem muito pra falar, muito pra criticar, muito pra debater, mas pouca coisa nova. A gente não tem aqui nenhum problema novo pra bater e criticar os pós-Clube Vitória hoje, no que não seja algo que acontecia em fevereiro, março, abril, maio, junho. Estamos em julho e o que vamos falar hoje aqui acontece desde janeiro, mesmo na invencibilidade. Problemas que acontecem hoje, mesmo quando estava invicto, e eu fui taxativo aqui, fui muito cobrado porque fui um dos poucos que falou sobre os problemas que tinha na invencibilidade, e muita gente me questionava dizendo que eu era um torcedor chato, que gostava só de cobrar e questionar, assim como muita gente também olha pra mim e acha que eu só defendo, enfim, tem os dois lados da moeda. Mas o que a gente tem aqui pra falar na live de hoje não tem nada de novo. É uma Vitória que nos últimos 4 anos comete os mesmos erros. Nos últimos 4 anos, Fábio Mota consegue falhar rigorosamente nas mesmas coisas ao que diz respeito a futebol. Eu não tô nem aí, Fábio Mota, com todo o carinho do mundo. Não me interessa a quantidade de obras que você fez nesse momento. Não me interessa a sua gestão nesse momento. O que interessa é que seu papel de futebol é fraco mais um ano. Mais um ano você vai ter que dar vida pra tentar salvar um projeto de futebol falido no primeiro momento da temporada. Você falhou em 2022, falhou em 2023, falhou em 2024 e falhou em 2025. E não interessa se você botar uma torre, uma obra no meio do Barradão, aqui no centro do Barradão. Não interessa se vai ter falhado e fracassado do mesmo jeito do futebol por 4 anos seguidos. Não interessa. Como torcedor do Vitória racional e profissional, a gente entende a gestão que você faz do Vitória na parte financeira e estrutural. Ela é magnífica, mas no futebol, por 4 anos seguidos, você fracassa de janeiro a junho. Você fracassa. E não interessa o que você vier debater e falar, que dia não interessa. Você tem que bater o pé, admitir que você, de janeiro a junho, em 4 anos você fracassou e falhou.
Em 4 anos você não soube o que é passar esse primeiro semestre, segundo semestre, sem ter um fracasso e um vexame na sua gestão. Porque você toma gol do Itabuna aqui, porque você perde pra Visa no pênalti aqui, porque você é eliminado de Baiano Copa Nordeste sem passar de fase. Aí ano passado você passa do Baiano, mas não passa da Copa do Nordeste. Aí esse ano você perde o Baiano e perde a Copa do Nordeste novamente. Então você não consegue passar 6 meses e entregar um trabalho minimamente razoável. Você tem que ter um fracasso e um vexame gigantesco nos primeiros 6 meses, pra depois acertar. E nessa, você nem acertou, Fábio Mota. Porque nos últimos 3 anos você entendeu que a mudança tinha que vir com a troca de comissão. E nessa você decidiu insistir. Thiago Carpini é o único treinador no planeta Terra inteiro que consegue ser eliminado de 4 competições de forma vexatória e vergonhosa e continua no cargo. Ele é o único treinador que pode passar vergonha no Baiano, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, na Sul-Americana, e está virtualmente na zona de rebaixamento, está completamente tranquilo no cargo. Ele é o único do mundo inteiro, que passa por 4 vexames e é intocável, o único. Troca diretor, troca jogador, troca profissional, troca scout, traz de scout, mas ele permanece. Mesmo tendo que cair desde o jogo contra o Santos. Aí agora é o quê? Torcer pelo imponderável, que é você acertar na janela de reposição, que você não costuma fazer. Já tá demorando. Que o seu diretor de futebol chegou e trouxe 2 gringos. E meu lateral esquerdo hoje, meu Deus do céu, tava se tremendo todo em campo. Com todo o carinho menino. Mas sentiu demais o jogo, Michael Jesus. Porque eu não tenho um zagueiro pela esquerda confiável, eu não tenho um lateral direito confiável, o volante que é confiável aparentemente vai sair, porque vocês se deram o direito de fazer o contrato de 1 ano com o cara. E o outro botou no banco sem motivo aparente? Não tem ponta. E aí agora tem 2 centroavantes. Então eu não vou nem falar sobre o jogo, porque o jogo é chovendo molhado. O que eu tenho pra falar é isso. Famota agora é o momento de você baixar as asas. E aí você vai dar a resposta, como você sempre faz quando aperta. Eu não sei qual que vai ser. Eu duvido que seja a demissão de Carpini. Duvido muito que será a demissão de Carpini. Eu duvido. Espero que eu esteja rigorosamente enganado. Porque ainda que você, Famota, demita a comissão técnica hoje, você mostrou que você errou em ter mantido. Porque se você falar pro torcedor que xingou você hoje aqui e que os últimos 7 minutos do jogo mostrou que não está mais com o Thiago Carpini e você falar, eu quero ficar com esse cara, você vai trair um problema, irmão, gigantesco pra você e pra sua sequência até de uma reeleição no Vitória. E o problema, Paulo, é que Carpini esteve sim balançado e resolveram manter. Aí eu pergunto, Paulo, você sabe quando é que ele tava balançado? Resolveram manter com base em quê? Porque teve um jogo específico que ele ficou balançado. E a gente falou, eu fui com o Paulo, falei, beleza, mas quer manter com base em quê? Ah não, ele vai mudar a forma de jogar. Aí tem uma pausa e no final das contas, o problema de hoje, 8 de julho, era o problema de fevereiro, se eu não me engano, quando a gente pegou a Jacuipense aqui. Ou foi janeiro que a gente pegou a Jacuipense aqui. O problema de hoje, 8 de julho, foi um problema quando a gente pegou a Universidade Católica aqui na Sul-Americana. O problema de hoje, 8 de julho, foi o problema quando a gente pegou o Náutico. Da forma de jogar da equipe. Porque, claro, a gente aqui não tá falando só de resultados, tá falando da forma. O Vitória não consegue competir na maior parte das fases do jogo. E pra mim o trabalho chegou do teto contra o Santos por algo que a gente também já havia falado. Ele já, entre aspas, tentou de tudo. O time de Carpini já jogou no Losango, já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 volantes, já jogou em bloco baixo, já jogou em bloco médio, já jogou em bloco predominantemente, claro. Já tentou ser mais predominante no bloco baixo. Tomou um vareio do Flamengo. Tudo bem, é o Flamengo, ok. Mas tentou jogar em bloco baixo. Aí tentou jogar em bloco médio, mais predominante. Aí tentou jogar em bloco alto. Aí tentou atacar mais a profundidade. Aí tentou ter mais a bola. Aí jogou Hila e William. Aí jogou Baralhas e Ronald. Aí jogou Baralhas e Hila. Aí jogou William e Ronald. Aí jogou Claudinho. Aí jogou Cáceres. Aí jogou Kaiser. Aí jogou Eric. Ele tentou tudo. E depois daquele jogo contra o Santos, em que ele tenta tudo e nada funciona, o que é que me leva a crer que vai melhorar? O que é que me leva a crer que ele vai conseguir se reinventar? Hoje é o que a gente falou antes do jogo, tá? Que ele estava indo no outro extremo. Uma coisa é você querer ter a bola e ele errou. Quando ele não tinha que ir, o Juventude na primeira rodada pressionar no 4-3-3 com bloco alto. Ah, mas o gol, eu vi isso, tá? Ah, mas o gol que a gente tomou foi no bloco médio. Não interessa, tá errada a estratégia, tá errada. Aí ele muda a estratégia e vai pro extremo oposto. Quer entrar com 3 zagueiros, o William e Hila, que o problema não são 3 zagueiros e 2 volantes. São 3 zagueiros e 2 volantes com características diferentes de Baralhas e Ronald porventura. Ele vai pro outro extremo. Ele vai pro lado oposto, não existe meio termo na estratégia. Ou ele acha que ele tem que ter a bola, ou ele vai sustentar mais do que ele deveria. Gente, assim, não tem mais o que fazer.
Os reforços podem chegar, a gente pode de repente aí ter um gás, acontece. Mas coletivamente, pra mim, está muito claro que se os reforços vierem ajudarem em 2, 3 jogos, coletivamente está no teto. Da mesma forma que a gente falou aqui, que Condé aqui no Vitória estava no teto. Da mesma forma que Fabiano Soares estava no teto. Da mesma forma que Bursa estava no teto. Por que que todo mundo que bateu no teto e não tinha mais o que extrair coletivamente, com bola, sem bola, dinâmica de jogo, passou e Carpini fica? A minha pergunta é essa, eu não vou nem entrar, olha o nível que eu tô falando aqui. Eu não tô nem falando, Thiago e Paulo, eu não tô nem falando das eliminações. Olha o que eu tô falando. Eu tô falando das eliminações. Eu estou falando o que eu falei no intervalo, que o primeiro tempo aqui, o 0-0, já era uma vergonha. Independente do que acontecesse, a diferença era: a gente vai amenizar a vergonha ou a gente vai piorar a vergonha? Porque o primeiro tempo já era vergonhoso, pelo contexto de um time de Série A contra o time de Série C, pelo contexto de ter tempo pra treinar, e pela escalação que já começa equivocada, que a gente falou aqui na hora, não gostei, ninguém aqui gostou. Então, olha o nível que eu tô chegando. Eu não tô nem falando das eliminações, eu deveria. Mas, e o campo? E as ideias? O time dele não sabe jogar e quando aperta a bola na área. A gente tem 2 meses falando isso. As ideias na teoria funcionaram, na prática funcionaram em alguns momentos ano passado, mas esse ano não funcionou mais. Bateu no teto. Tá batendo no teto. E a gente falou aqui, eu não lembro qual foi a data do jogo contra o Santos, tá, Thiago? Mas depois do Vasco, a galera gosta de criticar a gente falou: rapaziada, foi uma baita virada, mas tem que ver se foi um ponto fora da curva. A vitória contra o Fortaleza, rapaziada, foi uma boa vitória, mas tem que ver se foi um ponto fora da curva. E hoje, todas as vitórias do Vitória na Série A, não tenho dúvidas que foram pontos fora da curva. Não tenho dúvidas. Foram pontos fora da curva, porque os dados e os números estão aí pra todo mundo ver. Foram vitórias fora da curva, porque esse Vitória de 2025 mais empate e perde do que ganha. Isso é número, estatística. Eu não vou brigar com número, não vou brigar com estatística. Então foram vitórias fora da curva, além de jogos que eu não vou nem contar como eliminação, mas de clássicos vergonhosos. De clássicos constrangedores, de Oswaldo, que pra mim é titular, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas um Oswaldo de 38 anos chegar na zona mista e falar que quando o Vitória teve um a mais, a gente não sabia muito bem o que fazer. Meu amigo, como isso não é um argumento forte pra você demitir o treinador? Eu estou falando de Oswaldo, cara de 38 anos. Chegou na coletiva e falou: não, realmente a gente ficou meio sem ter o que fazer quando tem um jogador a mais. Meu Deus do céu. Eu não tenho comissão técnica, eu não tenho treinador. E olha que eu não estou falando das eliminações. Então, assim, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que dizer. A gente falou aqui que perdeu o time pra demitir, e eu acho que perdeu o time mesmo, tem que demitir. Mas perdeu o time, e agora a gente tá nessa daí, se apegando no imponderável, porque hoje se tem alguém que tá entre os 4 piores do campeonato, e o que me dói é que a gente fala isso desde o começo do campeonato, mas se tem alguém que está da primeira rodada até agora, entre os 4 piores times do campeonato, eu não tenho dúvida que é a Vitória, Thiago. É lamentável, o Paulo, principalmente quando a gente traz aqui o erro do um planejamento todo errado, e aí a gente ficou muito preocupado em troca de diretor de futebol, contrata jogador, mas esquecemos de uma janela que fechou no mês passado. E aí achamos que o time que estava invicto era o time que poderia chegar até a final. Esse time foi se despedaçando. Isso é um absurdo. Ele meter essa é um absurdo. Desculpa, Thiago, são 2 absurdos. Ele falar que esse time foi que classificou o Vitória invicto, isso é um absurdo. E o maior absurdo de todos é Fábio falar depois do Campeonato Baiano: abrimos mão do Campeonato Baiano pra jogar a Copa do Nordeste. Não! Você botou o time alternativo contra o Altos pra pegar uma semifinal que você meteu 4-0 na ida, pegar com o time titular aqui e meter 3-0 com o time titular. Foi o contrário. Você teve jogo da Copa do Nordeste, valendo liderança da Copa do Nordeste, que você só não perdeu a liderança porque o Sport lá aprontou e a gente acabou passando em primeiro. Mas, sinceramente, são situações assim que não tem como. Não abriu mão do Baiano pra jogar a Copa do Nordeste. E a gente falou isso daqui. E não, Carpini, foi esse elenco que classificou. Não, não foi, porque alguns saíram, mas principalmente não é parâmetro. Não é parâmetro. E o pior, Thiago, é que não é parâmetro, a gente tá eliminado, certo? Não é parâmetro a Sul-Americana. Eu digo, repito, o Cerro Largo aqui no Campeonato Baiano, eu tenho dúvidas se passa de fase. E classificou com méritos. Então, até quando não é parâmetro, a gente não tá conseguindo passar. Continue. E aí você vem para um time que não se atentou quando esse calendário se fechava, não reforçou, e aí aí o Carpini vem não com 3 zagueiros, a gente até falou aqui no início da transmissão, mas com 2 volantes que não têm características de construir, de gerar um volume de jogo.
E eu falei aqui, se o Vitória perder hoje, eu demitiria o Thiago Carpini no vestiário. Hoje, Léo e Paulo, eu fiquei assistindo mais próximo, a torcida do Vitória, e certo, ironizou, bateu palma para o time do Confiança quando fez o gol e xingou e pediu fora a Carpini. Porque assim, qual é a justificativa de você não usar um Baralhas como titular? O segundo tempo, quando ele volta com o PP não fez um jogo extraordinário não, tá, torcedor? Mas a dinâmica de jogo mudou. O que é que eu vi hoje? Um time sem vontade, um time disperso. Eu lembro que na última coletiva perguntaram para ele, Carpini, como é que vai ser a preparação desses atletas nas férias? A primeira semana eles estão liberados, a segunda semana vai ter um trabalho físico. Vimos jogadores aqui acima do peso, Léo. Arcanjo acima do peso, Alter acima do peso. Jogadores sem aquela mobilidade. Claudinho entrou no segundo tempo, Claudinho já estava morto no segundo tempo. Aqui de cima não deu pra perceber isso de Arcanjo e de Alter, tá? Eu não tive essa sensação, realmente não percebi. Arcanjo acima do peso, Alter acima do peso, Claudinho morto aqui do lado direito. Quer dizer, você vem pra um jogo. Estavam pesadíssimos. Pesados, os caras estavam pesados, pô. Eu não sei se tava acima do peso, eu acho que não tava, mas realmente pesado, assim, pesado sem ritmo, sem de fato. ritmo, pesado, e aí você vem pra um time que ficou 10 dias treinando e você não consegue aqui pelo menos sangrar o adversário, não precisava fazer muito não, pô. O básico, o simples. O goleiro no segundo tempo do Confiança só fez encaixar a bola, Léo. Encaixou embaixo, encaixou em cima, pronto e nada mais. Mateuzinho, você precisa melhorar e muito. Não dá mais para viver só de lampejos, não. Você precisa chamar a responsabilidade. E aí, eu vou aqui para a sua pergunta quando o diretor de futebol chegou e que ele disse assim, eu percebi que eu precisava de um time que tivesse uma postura diferente no vestiário. Quem é que vai ser esse cara hoje no vestiário pra bater no peito e chamar a Eu responsabilidade? acho que ninguém tem que bater no peito, eu acho que tem que descer Gustavo, Fábio, Maneca e falar. De Carpini, muito obrigado, tchau. Exato, e eu falei aqui. Aí você ainda falando, pô, será que é o momento? Teve o corte, beleza. Mas hoje não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, porque assim, 5 jogos de Condé, com times mais fortes, com investimentos maiores. O único jogo que o Vitória não competiu com o Condé foi contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Mas de título. Baiano depois de 6 anos. Série B. Quer dizer... Thiago, deixa eu te pedir, como o Vinícius tá na zona mista, pra você puder pra coletiva, você tem minha permissão. Pode perguntar do canto, fale o que você quiser. Eu tô falando sério, desabafe o que você quiser. Pergunte se depois de 4 eliminações ele acha que não tem chance de cair. Faça o que você quiser, velho. Não, vai ver com o Paulo aí. Pode botar pra torar. Bote pra torar essa zorra aí, Paulo. Essa aí, você acha que Depois de 4 eliminações e na zona, perto da zona. Pronto. Pode ser essa? À vontade. Faça o que você quiser, irmão. Vamos continuar, parar o corte aqui. Tamo junto, vamos continuar na live.